Olá, povo lindo de Deus. Nós estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma aulinha. Vocês sabem que nossos vídeos sempre contêm títulos assim polêmicos, temas polêmicos. Foram temas que nós aprendemos de uma forma, doutrinas que nós aprendemos de uma forma, desde pequenininhos, alunos na EBD, nós aprendemos de um jeito e após a mente ser iluminada, após nós termos assim a mente iluminada para a graça de Jesus Cristo, nós começamos a questionar e chegamos à conclusão de que não é possível que seja assim. Então nós resolvemos dar aula. Lógico que eu não vou dar aula num seminário de nenhuma igreja, nem numa EBD de nenhuma igreja, sempre aquelas pessoas que querem aprender, como eu faço com a minha aula presencial e também aqui com vocês no YouTube, no Facebook. E o tema que nós vamos falar hoje é sobre o inferno. Sempre lembrando a vocês que na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, não existe a palavra inferno. O que existe lá? No hebraico, quando queria se referir ao mundo dos mortos, a palavra era Sheol. Sheol, que é a palavra em hebraico para mundo dos mortos, local dos mortos. Então, a palavra que retratava era essa, não inferno. No Novo Testamento, esse mundo dos mortos é retratado pela palavra Hades, que quer dizer a mesma coisa que a palavra Sheol em hebraico, só que no Novo Testamento em grego. E quer dizer também mundo dos mortos, região dos mortos. A origem da palavra inferno veio do latim, infernus, nas traduções, nas transliterações das palavras, até chegar ao nosso português. Então, sempre queria dizer, o infernos no latim queria dizer as profundezas ou mundo inferior, onde residem as almas perdidas dos mortos. No latim, já coloca almas perdidas nos mortos. No Hades ou no Sheol, apenas região dos mortos, mundo dos mortos. Até o século III, a igreja nunca defendeu a ideia de uma doutrina do inferno. Nunca defendeu essa ideia de um inferno como tormento eterno, não existia isso. Pelo contrário, os exegetas das Escrituras defendiam como Orígenes, que no ano 250, ele defendeu a doutrina segundo a qual o Deus dos evangelhos perdoa sempre. Então não ia mandar ninguém para um tormento eterno. Somente no século VI começa a aparecer o conceito de condenação eterna. E aparece com Agostinho, o mesmo que defendeu a doutrina de que se as crianças morressem sem batismo, morreriam pagãs e iriam então para o inferno. Foi o mesmo. Agora, no século XV, o Concílio de Florença validou definitivamente a doutrina de Santo Agostinho, de um castigo eterno. Então, agora vocês vejam as intenções do coração do homem e vocês vejam se tem alguma semelhança com as religiões atuais. Mesmo com algumas discordâncias, os líderes eclesiásticos pediam aos bispos e aos sacerdotes para que pregassem a doutrina do castigo eterno, a doutrina do inferno, para que os fiéis, por temerem esse castigo, não passassem, não pecassem e não deixassem de frequentar a igreja. Para que eles permanecessem na igreja, seria cômodo, seria bom a doutrina do medo. Tem alguma semelhança com o mundo de hoje? Eu sempre falo isso para vocês. Então, o inferno é um conceito presente em diferentes religiões, queridos, mitologias, filosofias, sempre representando a morada dos mortos. Sendo que para algumas religiões significa lugar de condenação e grande sofrimento das pessoas mais. Existe até um absurdo de um pastor que pregou agora há pouco, que no inferno tem vários compartimentos, né? As pessoas que morrem por suicídio, os que morrem por fazer coisa má, matar os outros.
vários compartimentos no inferno. Ainda tem esses absurdos que eu não sei de onde eles tiram. Talvez de algum filme, né? Muitas confusões e compreensão errada foram causadas pelo fato dos primitivos tradutores da Bíblia terem traduzido o termo hebraico Sheol e o termo grego Hades e também Geena pela palavra inferno. Daí vem essa confusão toda. A transliteração dessas palavras pelos tradutores da Bíblia instaurou o equívoco da condenação eterna. Então, os salvos escolhidos irão para o gozo eterno, para o céu, mas os maus, eles não podem aceitar que morra, tenha morte eterna. Tem que ter um sofrimento eterno, porque religioso é vingativo, tem que ver o outro sofrer. Então, aconteceu isso. Veja bem, fielmente as palavras Sheol no hebraico e Hades no grego significam região e morada dos mortos. Está completamente fora de questão que as palavras Sheol e Hades signifiquem local de fogo eterno e tormento eterno, como creem os religiosos. Vou mostrar para vocês de onde saiu essa ideia, essa doutrina de que o inferno é um lugar de fogo eterno. Em Mateus 10, 28, Jesus diz assim, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo, né? De onde... E quando Jesus também cita que o inferno é um lugar onde fogo nunca se apaga, e um bicho que nunca morre, né? De onde Jesus tirou essa figura de linguagem que ele usou para ensinar? Pois bem, em 2 de Reis 22, de 1 a 3, diz assim, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, e não se apartou para a direita e nem para a esquerda. Também acabou com a prática dos sacrifícios de criança no vale de Rinom, mais tarde chamado Geena, que foi o que Jesus usou, né, ali no grego. Jeremias 7, de 32 a 33 diz, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete ou vale de Rinom, mas vale de matança, e enterrarão em Tofete, por não haver outro lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto, e as aves do céu, e os animais da terra, e ninguém os espantará. Então, esse vale serviria de pasto às aves do céu e aos animais do campo, e ninguém os espantaria. Os reis Acás, Manassés e outros faziam essa prática terrível de oferecer criança como sacrifício ali até a Maloque, vocês sabem disso. Quando o rei Josias acabou com essa prática, esse vale ficou sendo usado como o lixão da cidade. Ali eram jogados cadáveres de indigentes, ali eram jogados cadáveres de assassinos, e ali tinha um fogo realmente, que nunca se apagava. Era um fogo constante. Todas as pessoas consideradas indignas, resto de animais, toda sorte de imundície era jogado nesse vale. O vale de Geena, ou Geena, ou Geena, como vocês quiserem pronunciar. Ali era colocado enxofre para que o fogo nunca se apagasse. Esse vale existiu. E Jesus, ao mostrar numa linguagem figurada para os seus discípulos, usa a figura desse vale, que era um vale que existia ali. Então, ainda hoje, esse vale se localiza ao sul de Jerusalém. Ainda existe esse vale lá, não usado mais como lixão. Então, Jesus, ao ensinar aos discípulos sobre que eles deveriam evitar escandalizar os mais fracos na fé, Jesus diz assim, melhor é você entrar na vida aleijado do que ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Jesus usa essa linguagem figurada, porque já que se jogava ali no Geena os mortos, então é morte eterna, acabou, morreu ali, acabou. E Jesus usa essa linguagem figurada para mostrar como que era o Hades. Jesus não pronuncia inferno. Inferno foi na tradução. Jesus pronuncia Hades, lugar dos mortos. Os evangélicos usam esse texto para afirmar a doutrina do inferno. E
como Jesus falou, um fogo que nunca se apaga, eles usam hoje para dizer que o inferno é assim. Mas se nós formos analisar literalmente, Jesus está falando melhor entrar na vida aleijado. E nós sabemos que literalmente isso é um absurdo. Se nós formos olhar o texto literalmente, não como uma linguagem figurada, nós sabemos que ninguém vai entrar no céu aleijado. Nem corpo vai entrar no céu. Céu é lugar de espírito, de corpo transformado. Então, esse fogo que nunca se apaga, que era o fogo de Geena, também era uma linguagem figurada, já que ninguém vai entrar no céu com o corpo aleijado. Nós sabemos disso, né? Então, melhor é ir para o inferno, Jesus está dizendo, melhor ir para a sepultura eterna. Morrer, sepultura eterna. Essa linguagem é usada na parábola também do rico e do Lázaro. Veja bem, se nós formos aceitar a parábola do rico e do Lázaro como alguém que vai para um fogo e lá fica pedindo para molhar a boca, molhar o dedo na água, que Abraão mandasse Lázaro molhar a boca do rico lá. Se nós formos olhar aquela parábola como uma linguagem também literal, nós vamos ter que aceitar que quem manda no céu é Abraão, né? Que quem morria ia para o seio de Abraão e que era Abraão que mandava ali no céu, que é o manda-chuva do céu, e que tem um corpo, que quem está no inferno vê. A gente sabe que aquilo tudo é uma linguagem figurada. Jesus usa uma crendice judaica, porque inclusive o judeu tinha uma oração que eles diziam que queria ir para o seio de Abraão, era o pai Abraão deles, né? Então Jesus usa uma crendice deles para fazer a aplicação do que seria a diferença entre confiar nas riquezas aqui na terra e Lázaro, que era aquele pobre, mas ia alcançar o céu. Então vejam, os judeus entendiam direitinho o que Jesus falava. Mas qual o nosso problema? É que nós queremos pegar a linguagem figurada judaica, ensinamento judaico, porque Jesus era judeu, Jesus ensinava para judeu. Tanto é que depois de ressurreto ele aparece a Paulo e manda Paulo ir aos gentios. E mesmo assim Paulo ainda demora a se livrar daquelas coisas judaicas. Os outros discípulos todos permanecem na circuncisão, no judaísmo. Mas Paulo aos poucos vai se inteirando da graça e vai desvendando todo esse mistério, tirando o véu que existia na mente dos judeus, ele tirou da mente dos gentios, para que os gentios entendessem a graça de Deus, entendesse, soubesse interpretar, que até ali era a linguagem judaica. Jesus ensinou para judeus, Jesus era judeu. Agora Paulo já é judeu, convertido, chamado para ir aos gentios. Paulo foi escolhido para isso, né? E foi chamado naquela idade. Então, meus queridos, depois, se precisar, nós falamos mais um pouco, mas deu para vocês entenderem Sheol no Antigo Testamento, Hades no Novo Testamento, Geena como esse lugar de fogo que nunca se apaga, que é citado até por Jesus, mas era um lugar, existia literalmente esse lugar lá, que saiu do Vale de Rinom, depois chamado Geena. Então, vocês hoje ficaram conhecendo um pouquinho da doutrina do inferno. Não existe esse inferno de sofrimento eterno, ninguém vai ficar lá, ninguém vai ranger dentes, como eu vejo os pastores pregarem, né? E vocês não vão só para o inferno, não, vocês ainda vão ficar rangendo os dentes. Cada absurdo que a gente ouve. Não é morte eterna, querido, é vida eterna para os escolhidos e morte eterna para os perdidos. Assim Deus quis, assim Jesus quis, assim o Cristo ressuscitado quis, e assim é. Que nós vivamos na graça, meu querido. Graça sobre graça. Vocês já são abençoados com toda a sorte de bênção. Tome posse, meu amado.